Saudações, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui no seu canal Árvore de Suporte Pedagógico com o professor Silvestre José. Como disse na aula anterior, que veríamos agora a soma dos N termos consecutivos de uma progressão aritmética. Então, vamos dar continuidade. Se não assistiu à aula anterior, convém assistir à aula anterior e dar continuidade com a sua aula aqui. E não se esqueça de convidar seus amigos, partilhar essa aula, porque esse canal transforma todas as dificuldades em chocolate. E você não vai querer comer chocolate sozinho. Compartilha com os outros chocolate. Chocolate vai te dar problema de saúde. Muito chocolate provoca problema de saúde. E venha comigo aqui na nossa aula de hoje. Temos aqui a soma dos N termos consecutivos de uma progressão aritmética. Professora, o que vamos fazer aqui? Nós vamos somar. Vimos aí a progressão aritmética e hoje é a hora de somar aqueles termos que nós vimos na progressão aritmética. E você já sabe como descobrir se está diante de uma progressão aritmética ou não. Como vimos lá que a progressão aritmética é aquela em que a diferença entre termos consecutivos é constante. Muito bem, você está preparado? Então, vamos a isso. Professor, como encontrar a soma dos termos consecutivos de uma progressão aritmética? É simples. Venha comigo, não sai daí e que vamos transformar todos esses problemas aqui em brincadeiras mesmo de criança, que é o chocolate. Olha só aqui. Temos aqui, não é, essa pequena fórmula. A soma dos N termos, não é, de uma progressão aritmética será igual a 1 mais a n sobre 2 vezes o n. Professor, sim, meu aluno, se quiser encontrar a soma, não é? Você pode usar essa fórmula aqui para encontrar a soma dos primeiros n termos consecutivos de uma progressão aritmética. Mas, professor, é a única fórmula? Não. Tem mais, você vai escolher a fórmula. Temos 3 fórmulas aqui, mas que todas elas vão te dar exatamente o mesmo resultado. Nenhuma das fórmulas vai te levar ao abismo. Venha comigo. Temos aqui esse pequeno exemplo aqui. Olha só aqui. Determine, não é? Temos aqui determine a soma dos 6 primeiros termos não é? Em que A1 é igual a 3 e a diferença é 3. Então, o que eles querem aqui? Querem saber, não é? Aqui é igual a soma, não é? Dos 6 primeiros termos de uma progressão aritmética, não é? Estamos diante de uma progressão aritmética. Então, 6 primeiros termos de uma progressão aritmética, não é? Em que A1 é o primeiro termo, é igual a 3 e a diferença é 3. E também, então, queremos saber a soma. A nossa fórmula está ali, mas a fórmula diz que a soma dos N termos, não é? É igual a A1 mais AN vezes N, tudo isso aqui sobre 2. Então, ficamos aqui. Vamos extrair os nossos dados. Temos aqui os nossos dados. A1 é igual a 3. A diferença também é 3. Agora, o que nós não temos aqui? Eles nos deram a diferença, nos deram A1. Mas na fórmula temos A1, temos AN. O N nós conhecemos. O N é o número de termos que vamos somar. Quantos termos vamos somar aqui? 6. Muito bem. Então, nós já conhecemos o N. O N é igual a 6. Mas quem é que nós não conhecemos aqui? O que nós não conhecemos é o AN. AN, na verdade, é o último termo. AN é o último termo. O último termo lá no fundo, nós não conhecemos. Como encontrar o AN? Simples. O AN, não é? Vamos recorrer exatamente ao termo geral de uma progressão aritmética. Aquela fórmula que vimos há pouco tempo na aula passada. Então, teremos aqui, não é? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Professor, vamos encontrar aqui a N. Vamos encontrar sim a N. O nosso N ali é 6. São 6 termos. Então, A6 será igual a A1. Quem é o A1? A1 é 3. Então, ficamos aqui com 3 mais N menos 1. No lugar de N, o que tem aqui? É 6. Então, substituímos com 6 aqui. É o 6 menos 1 vezes a diferença. Qual é a diferença? A diferença aqui é 3.
Então, colocamos aqui o 3. Então, A6 há de ser igual a 3. Lembra, eu disse, primeiro resolver o que está dentro de parênteses. Não esquece. 6 menos 1 é 5. Então, mais 5 vezes 3. E eu ainda voltei a dizer, entre adição e multiplicação, quem tem prioridade é a multiplicação. Primeiro multiplica, não esquece. Temos aqui 5 vezes 3 é igual a 15. Então, ficamos aqui com 3 mais 15. Então, A6 é igual a 15, não é? 15 aqui. 15 mais 3 é igual a 18. Ah, professor, já encontramos A6. A6 é 18. A6 é o último termo. É isso mesmo. É o nosso AN. Então, vamos à fórmula. O que diz a fórmula? Diz que a soma, não é? A soma dos N termos consecutivos é igual a 1 mais a N dividido por 2 vezes o nosso N. Então, prontos, podemos somar. Mas quantos termos nós queremos somar? Queremos somar quantos termos? 6 é o valor de N. Então, ficamos aqui com 6 igual A1. Quem é o nosso A1? O nosso A1 está aqui, é 3. Então, ficamos aqui com 3 mais AN. O nosso AN é 18. Então, colocamos aqui 18 dividido por 2 vezes o nosso N. Quantos termos vamos somar? Vamos somar 6 termos. Então, a soma aqui dos 6 termos já vai ser igual a 3 mais 18. Professor, eu não sei. Você sabe, sim, 3 mais 18 aqui é igual 21. Muito bem. Ficamos aqui com 21 dividido por 2 vezes 6. Então, estamos quase aí para chegar, para encontrar, não é, o valor da soma dos N termos consecutivos da nossa progressão aritmética. Então, vamos lá aí. Então, a soma dos 6 termos aqui vai ser igual. E agora, professor, 21 dividido por 2 é igual ao número decimal. Sim, é um número decimal. Então, você pode até multiplicar ali. 21 vezes 6 aqui é igual. Ah, professor, eu não sei, é simples. Faça só assim. 21 vezes 6. Olha só aqui. 6 vezes 1 aqui é igual. 6. Muito bem. 6 vezes 2 aqui é igual. 12. Então, temos aqui... 21 vezes 6 é igual a 126. Oh, muito bem. Então, ficamos aqui com 126 e o 2 vem dividir. Professor, agora eu não sei que é igual a 126 dividido por 2. Não sabe que é igual a 126 dividido por 2? Ah, não sei, professor. É simples. Vem aqui e divide. Não é? Vamos dividir por 2. Mas o número 1 pode dividir por 2? Não. Então vamos pegar o 12. 12 dividido por 2 aqui é igual a 6. Muito bem. Então temos aqui 6 vezes 2 aqui é igual. Isso mesmo, é igual a 12. Então aqui com a diferença vai dar 0. E o 6 dividido por 2 dá quanto? É 3. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, ficamos aqui. Então, 126 dividido por 2 dá 63. Então, temos aqui a soma dos 6 primeiros termos simplesmente é igual a 63. Você já somou. Já somou os 6 primeiros termos sem conhecer todos eles. Só conheci aqui a 1 e a diferença. Então, não precisa conhecer todos os termos para você somar. Então, nós já somamos aqui os 6 termos e o resultado simplesmente é 63. Como disse, não é a única forma. Você pode fazer de uma outra forma. Olha só aqui. Tem uma outra que diz que a soma dos N primeiros termos aqui há de ser igual. Professor, eu quero... Não, professor, não quero complicar. Olha só aqui. N sobre 2 vezes A1 mais AN. Mas, professor, essa fórmula vai te dar a resposta assim. Olha só aqui. Então, vamos substituir. Já conhecemos o AN, já calculamos lá do outro lado. O AN, temos que dar quanto? Dá 18. É o A6, é o último termo. Então, queremos somar quantos termos? 6. Então, A6 vai ser igual a N sobre... O que é o N? O N temos que é 6. É o número de termos. Então, ficamos aqui com 6 sobre 2 vezes A1. Mas quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Então, ficamos aqui com 3. Mas o nosso AN temos que é igual a 18. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a 6 dividido por 2, aqui é igual 3. Muito bem. Então, ficamos aqui com 3 vezes, não é? 3 mais 18 aqui é igual 21. 21. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual 3 vezes 21. Faça aí no seu lado. 3 vezes 20. Não pode sofrer. É 1 vezes 3. Dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Ah, professor, é igual a 63. Sim, é igual a 60. Mas é o mesmo resultado. Sim, senhora. Estamos a somar os termos da mesma pergunta. Então não há por que mudar. Porque a fórmula está de uma outra forma, não é? Não precisa mudar o que? O resultado. É o mesmo resultado. Significa que você não tem espaço para MacGyver. Vem aqui a ficar mais bonito. Acompanhe o vídeo até o fim, que as coisas vão ficar cada vez mais
importantes e mais chamam a atenção aí a ti. E não esquece de partilhar, convida os seus amigos, que aqui as dúvidas transformamos em chocolate. Mas, professor, essas são as únicas fórmulas? Não, tem mais. Olha só aqui. A soma dos n termos consecutivos de uma progressão aritmética você pode encontrar dividindo o n por 2, não é? E vezes. Que nós vamos encontrar 2 vezes o A1 mais n menos 1 vezes a diferença. Professor, essa fórmula é meio comprida. Não é comprida, é igual às mesmas, a outras fórmulas. Então, queremos somar quantos termos? 6 termos. Então, ficamos aqui com 6 sobre 2, não é? Vezes 2 vezes o A1. Que é o A1? Já vimos lá, A1 é 3. Então, ficamos aqui com 3 mais n menos 1. Mas quem é o nosso n? O nosso n é 6. Então, ficamos aqui com 6 menos 1 vezes a diferença. E a diferença vimos lá que é 3. Então, a soma dos 6 primeiros termos será igual. Mas nós sabemos aqui igual a 6 dividido por 2. Já temos que é igual a 3 vezes, não é? Vezes. Então, aqui podemos colocar, parênteses curvos. 2 vezes 3, aqui é igual a 6. Muito bem. 6 mais, olha só aqui. 6 menos 1. 6 menos 1, aqui é igual a 5. Então, ficamos aqui com 5 vezes 3. E vamos fechar aqui parênteses. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a 3 vezes. Vamos lá aqui. Ficamos com 6 mais 5 vezes 3 aqui é igual. Professor, 5 vezes 3 é igual a 15. Muito bem, você sabe muito bem, é igual a 15. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ficar aqui com 3 vezes 6 mais 15. Igual a 21. E prontos. Então, ficamos aqui. Já vimos 3 vezes 15 lá. 3 vezes 21, desculpa. Já vimos lá. Temos que dar quanto? 63. Então, a soma dos 6 primeiros termos é 63. Professor, todas as formas deram o mesmo resultado? Sim. As formas são... Você escolhe a fórmula a usar. Todas elas vão te dar o mesmo resultado se tiver um exercício que tem a ver com a soma dos n primeiros termos consecutivos de uma progressão aritmética. E, caro telespectador que está aí a assistir esse vídeo, aqui você consegue ver, não é, o brilho, a coisa bonita da matemática. Aqui não há espaço para MacGyver aqui. Então, se você gostou da aula, aproveita compartilhar, colocar like e não esquece de colocar a sua dúvida lá nos comentários, que o professor na próxima aula vai poder satisfazer suas dúvidas. E a próxima aula mesmo vamos ver alguns exercícios que têm a ver com as progressões aritméticas. Se tem alguma dúvida, aproveita colocar lá nos comentários que nós vamos satisfazer na próxima aula. E muito obrigado, até a próxima.